Marcelo Vieira, estamos aqui mais uma vez dando seguimento ao programa Nossa Evolução. E estamos aqui dando continuidade a essa tarefa assistencial ou desenvolvimento do que a gente chama de caridade. Não é? Então, a TENEPS, ou Tarefa Energética Pessoal, nada mais é do que uma assistência que você se predispõe a fazer, não é? Em um período de 50 minutos, em um intervalo de 3 horas, e é uma tarefa assistencial de dedicação para o resto da vida. Portanto, é uma técnica que se recomenda que se inicie apenas a partir da maturidade humana, biológica, a partir dos 35, 36 anos, que é o tempo médio da vida humana na Terra. Então, a partir desse momento, você tem condições de tomar decisões mais complexas na vida e dar seguimento, não é, a essa tarefa onde você se predispõe a doar energias de forma consciente, conjuntamente aí com um amparador ou um espírito técnico, ou aqueles que são de outras denominações religiosas, né? Com os espíritos, com o Espírito Santo, com os anjos, com o mentor, com o anjo de guarda. Aí o nome fica aí a critério de cada um, como nominar esse amparo, essa assistência, essa parceria entre você e um ser não físico para auxiliar as pessoas, tanto físicas como não físicas, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então é uma tarefa extremamente complexa, é uma tarefa de doação mesmo, onde você já tem que ter algum esclarecimento, compreender os processos de energia, ter a intenção de ser útil, né, neste processo, nesse grande mecanismo de assistência e de ajuda, onde aqueles que têm um pouco mais de discernimento ajuda quem tem menos e recebe a assistência e ajuda de quem tem um nível ainda maior, tanto de esclarecimento quanto de competência técnica, né? Já tem vivências, já tem experiências e consegue aí contribuir com o desenvolvimento dos demais membros dessa sociedade. Então, estamos aí há alguns programas tratando sobre este assunto, porque é uma técnica surgida e aí já tem inúmeras pessoas que já colocam em prática, e é importante a gente trazer essa ideia, né, de que existem metodologias para você ser um assistente diário. Você não precisa ter apenas recurso material para prestar uma caridade. A sua predisposição energética, a sua vontade e a sua intenção são fatores que podem ser usados para você ser útil nesse grande processo de auxílio. E se nós consideramos que somos seres de inúmeras vidas, nós tivemos inúmeros parentes, aderentes, amigos e desafetos. Então, uma forma da gente reestabelecer, né, retomar, reequilibrar, reestruturar e tentar minimizar esses desgastes que nós temos uns com os outros nesta vivência, otimizando o nosso processo de aprendizado e deixando de perder tempo com bobagens, com atrasos, com infantilidades, com imaturidades, que inevitavelmente nos leva a travar o nosso processo evolutivo. No conhecimento espírita, alguns espíritos dizem que é impossível você retroceder ou não evoluir. Isso é verdade em partes e depende aí do ponto de vista, mas quando nós observamos que você tem circunstâncias positivas e você não aproveita, e outro que está ao seu lado aproveita e ele avança, você retrocedeu. Porque você deixou de aproveitar as oportunidades que tem para o seu desenvolvimento. Então, uma vez que você está em conjunto com outros seres e esses seres se desenvolvem e você estagna, do ponto de vista evolutivo é um retrocesso, porque você está em um ponto, em um nível do qual você já poderia ter ultrapassado, do qual você já poderia ter avançado, problemas e situações que você já devia ter superado, e em razão das imaturidades, em razão do seu pouco esforço em compreender as leis da vida, você acaba por negligenciar ou terceirizar a sua própria evolução. Então, entender, compreender do ponto de vista mental e do ponto de vista prático como se dá o processo evolutivo
é uma obrigação, por assim dizer, ou uma necessidade do nosso processo humano, do nosso processo evolutivo, a fim de otimizar e diminuir as bobagens que nos levam a erros, que nos levam a atrasar a nossa caminhada rumo a um discernimento maior, a um nível maior de assistência, a um nível maior de utilidade. Ora, a vida investe muito na gente. O quanto que a gente ganhou da vida, né? Em educação, em ensino, moralidade, herança de conhecimento científico, de conhecimento histórico. E o quão nós aproveitamos essas benesses, né? Que nós temos aí como resultado. E como nós iremos afetar ou deixar ou contribuir para o legado futuro. Então, tudo isso são preocupações que nós precisamos ter. Não há como termos preocupação em nível pessoal e espiritual sem pensarmos no coletivo, na multidimensionalidade, na existência dos seres físicos e não físicos, e no nosso papel dentro desse complexo processo de transformação e evolução. Então, compreender essa técnica é você compreender quem você é você entrar em contato com a sua própria essência, é você se desenvolver, é você dar um pouco de atenção ao seu lado espiritual, uma vez que o aspecto animal nós passamos milênios dominando, né? Já viemos do reino animal, estamos no reino nominal, então é muito mais fácil a gente se deixar levar pelo instinto do que começarmos a ter uma vida pautada na racionalidade, no discernimento, isso embasado no conhecimento científico que nós temos, no conhecimento moral que nós temos, no refletir sobre as obras clássicas básicas. Às vezes chega uma obra atual que fala sobre o que fulano falou, do que cicrano disse, do que beltrano disse. Aí você já não sabe mais o que é o que é o que quem disse o que, e nem qual é a essência. Mas é importante uma visita constante aos clássicos, né? A base, as obras básicas em todas as ciências e uma reflexão aprofundada sobre os conceitos de O Livro dos Espíritos, né? Que é uma base filosófica, doutrinária e religiosa, para que possa compreender melhor, né, por si mesmo, e vendo, refletindo, lendo, observando a vivência prática, você firmar o seu conhecimento de mundo. Mas para isso a gente tem que pagar alguns preços, né? Aprender a decodificar, aprender a ler, aprender a interpretar, ver posições favoráveis e contra, para compreender, abrir a cabeça, abrir o discernimento para compreender melhor qual é o nosso papel dentro de tudo isso. Os livros são expressões, né? São expressões ou impressão daquele que observou um determinado fenômeno e ali registra. Mas todas as impressões é um ponto de vista, não é? Então você tem o seu. Então você precisa treinar o seu. Não se admite que você siga uma instrução ou um conhecimento sem crítica, sem análise. A crítica não é duvidar ou negar, mas é você ouvir, refletir e ver se isso tem aplicabilidade útil na sua vida ou não. Se tem, aproveita, né? Porque otimiza o seu processo. Se não tem, não perca tempo. Descarte. E isso também acontece com, por exemplo, com as coisas que eu compartilho ou converso. Se é útil para o seu processo evolutivo, se faz algum sentido, aproveite, que você tira muito proveito disso. Se não, simplesmente vá à frente, continue nas suas pesquisas, no seu entendimento de mundo, que uma hora ou outra a gente vai chegar em um ponto comum, né? Que é o que queremos, o nosso processo evolutivo, o nosso aproximar de nós mesmos, né? Ver o nosso aspecto espiritual mais reluzente do que o aspecto meramente animal e ver as nossas decisões pautadas em uma racionalidade, em uma clareza e não mais em paixão, em desequilíbrios, né? Que sempre geraram aí guerras, confrontos, mortes, dores, sofrimento e uma série de adjetivos negativos, né? Ruins para o nosso processo evolutivo.
Então, é chegada a hora, por assim dizer. É interessante que algumas religiões sempre dizem que Jesus está perto de chegar, né? E no Espiritismo a gente tem os trabalhadores de última hora. Então, assim, parece que a gente está sempre na linha tênue, que a mudança está prestes a acontecer, que a gente tem que tomar uma iniciativa. E, de fato, pelas obras que vêm sendo psicografadas por médiuns conceituados como Divaldo Pereira Franco, tem uma obra dele que é Transição Planetária, de 2012, que retrata aí o processo de que a ciência que estuda a consciência, a conscienciologia, chama de transmigração, ou mudança de seres de um planeta para outro. Então, há em curso na Terra o processo de seleção entre aqueles que ficam na Terra e aqueles que saem da Terra. Então, muitos dos nossos entes queridos, eu não sei, talvez até a gente também, porque a ficha evolutiva de cada um ninguém sabe. Às vezes, a pessoa que tem um belo discurso, que está ali, se aparenta ser uma pessoa boa, tem a ficha evolutiva péssima. E aquela pessoa que é bem simples, né, que você não dá muito valor, tem um nível evolutivo assim estrondoso. Então, aqui nem pela capa a gente consegue julgar nem assim a superficialidade do livro que cada ser é na sua integralidade. Nem nós nos conhecemos, né? O nosso potencial. Então, assim, há este processo de transmigração, há esse processo de mudança. Mas se eu não conseguir mudar até agora, através do mérito e das vibrações afins, permanecer neste planeta, que tende a melhorar do ponto de vista ético. Só que esse processo de transmigração também abriu as comportas para o reencarne de todos os tipos de seres do plano espiritual para o plano físico, como uma última oportunidade de auto-resgate, né? Ou de auto-despertar o senso de moralidade. E em não aproveitando essas oportunidades, o que, partindo dessa premissa de que estão reencarnando seres aí de níveis diversos, principalmente do ponto de vista moral, então nós podemos esperar algumas tragédias assim gritantes, né? Infelizmente, e que a gente precisa ter aí o nosso nível de discernimento, compreensão, para auxiliar também esse pessoal e assistir. Afinal, por mais perversos que sejam ou atuem, e hora ou outra nós também fizemos esse papel, né? Cumprimos esse papel de perseguidor, de imaturos. Então a gente precisa ter uma certa, não, a gente é uma linha muito tênue entre você entender o processo e assistir, ajudar energeticamente, né? E você ser cúmplice. A gente tem que ter o cuidado porque é uma linha muito sensível, é uma fronteira muito curta entre você ajudar a pessoa e você ser cúmplice da pessoa. Porque você não necessariamente você precisa aceitar o comportamento da pessoa, mas você naturalmente respeita o processo evolutivo da pessoa. Às vezes não só com palavras você consegue e não vai conseguir com palavras auxiliar, mas o seu exemplo, a sua superação, a sua postura diante da vida, diante das pessoas, às vezes ajuda muito mais do que o falar, o atuar, que também tem seu papel importante nesses processos de resgates. E esses seres que estão reencarnando, assim como nós, talvez sejamos uns desses seres, né? Tem afinidade conosco. Então, eu penso que ninguém quer deixar um filho para trás, ninguém quer deixar um vínculo forte, uma afinidade sua, ir para um planeta onde você nem um dedo opositor polegar, que é um processo evolutivo humano, tem. A pessoa, para subir numa árvore, vai ter que subir que nem um animal de quatro patas, né? Então, é uma restrição muito grande. E nós não sabemos, na linha do tempo, quantos milênios depois nós teremos discernimento suficiente para voltar e tentar resgatar ou auxiliar de alguma forma esses nossos entes. Então, há que a gente abrir o coração da gente, por assim dizer, para envolver essas pessoas com compaixão mesmo. A gente não precisa jogar energia de desprezo. Eu acho que isso eles já têm demais, né? Então você vê uma pessoa que, aqui mesmo na Paraíba, tem casos tristes, de pessoas que agem feito animal, de pais que estupram filhas, né?
dentro de casa, uma coisa assim absurda, que você percebe que a pessoa não tem um mínimo de senso de moralidade, né? Ele não entende aquela relação. E aí acaba pessoas que, é, às vezes, pelas circunstâncias, cometem um aborto, assassinam alguém. Eu acho que elas não precisam da nossa acusação, né? Eu acho que elas precisam da nossa compreensão sem ser cúmplice. É um processo complexo que requer uma reflexão de você não julgar, não condenar, porque nós não temos esse direito, não porque primeiro porque estamos no mesmo barco, temos uma história similar, nós não sabemos o nosso passado nem o da pessoa, e o nosso papel é auxiliar aquela pessoa a ultrapassar aquela fase de turbulência e que ela não reincida, não é? É conscientizá-la no que nos cabe e no espaço que ela nos dá. Se não temos esse espaço, a gente respeita esse processo de crescimento e de vivência da pessoa, mas sem pensar mal da pessoa. Isso é complexo e já é um passo evolutivo. Toda vez que nós pensamos mal de alguém, você está no umbral, por assim dizer, no inferno católico, no umbral espiritual, ou na baratrosfera, como se chama na conscienciologia, né? Então, você está em padrões de energia baixo, está péssimo, pessimista. Você já está entregue às baratas, totalmente. Então, você é fonte fácil de assédio, de obsessão, né? Sua e dos outros, de terceiros. Então, tudo isso deixa que você paralisa a sua vida. Porque uma pessoa angustiada, triste, ranzinza, ela não tem energia para ter discernimento, para ela atuar de forma consciente dentro do sistema de auxílio, de assistência, que de fato vai provocar a evolução. Ora, quantas pessoas ao nosso redor não estão se esforçando para sair da pobreza extrema, para se educar? E às vezes nós, com atitudes simples, nós temos a possibilidade de ajudar essas pessoas. Por quê? Em ajudando essas pessoas, elas irão se ajudar a sair dessa situação, a vencer essas barreiras, essas fases complicadas da vida e ajudar a outras pessoas. Então você está ajudando em um processo evolutivo que vai ajudar mais ainda outras pessoas. Então você ajuda quem tem disposição para ajudar ainda mais. E aí você perde tempo. Tem um concurso, um curso preparatório para concurso, onde o expositor ele diz o seguinte: o pai às vezes ele quer vender, ele vende a casa para pagar uma dívida de droga de um filho, para um filho, mas ele não vende a casa para o outro filho estudar para um concurso. Não é? Então, assim, e o nível de prioridade? Tudo bem que aí é uma questão familiar pessoal, cada caso é cada caso, né? Mas às vezes a gente tem essas infantilidades. Você não investe em algo que vai trazer um resultado evolutivo maior e você investe em algo por paixão, por mera paixão. E isso ainda é um princípio animal, primitivo, né? É o instinto da vontade acima da razão, uma vontade irracional. Então nós precisamos ter discernimento. E uma pessoa emotivamente alterada, uma pessoa ranzinza, que pensa mal dos outros, ela não tem esse nível de discernimento. Quantas pessoas dentro de um membro familiar precisam de uma assistência, às vezes financeira, e tem familiares que têm a condição de assisti-las, mas ele não percebe? Ora, como isso acontece, né? A pessoa está muito distraída, ela está muito em si mesmada, ela está muito com ela mesma. Então ela não consegue ver os outros, ela não consegue perceber aonde tem demanda para você assistir e ser útil no processo. Você muda vidas quando você fica atento, quando você fica mais atento e resolve a sua vida. Por isso que a autorreflexão, o autodomínio das suas energias, a compreensão sobre quem você é, o que é que lhe provoca, o que não, o que é que lhe faz feliz, o que não, permite que você tenha equilíbrio, e esse equilíbrio lhe auxilia a perceber no mundo ao seu redor, porque assim, não adianta você ficar no mundo da fantasia, e quando eu morrer para onde é que eu vou?
e eu só quero ter contato com espíritos bons, isso não tem sentido. Se dentro da sua realidade tem um monte de demanda que você não dá conta. E a primeira demanda é você mesmo. Ora, se você quiser ter boas companhias espirituais, você precisa começar a praticar o ato simples de não pensar mal dos outros, que isso a gente chama de abnegação, né? É você não entrar em discussão com a pessoa, é você dar um passo para trás. Quando você vai entrar em atrito, aquilo vai lhe desequilibrar ou vai desequilibrar o outro. Que isso também será tema da nossa próxima conversa. Então, assim, a TENEPS, ela nos ajuda a conscientizar, a nos conscientizar de quem nós somos, né? Do ponto de vista energético, do nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso raciocínio, né? As nossas energias. E como tudo isso junto nos ajuda a ter uma utilidade maior neste processo de assistência. E aí vem, a assistência, ela pode ser desde você ensinar um alfabeto a uma criança, desde você fazer um tratamento cirúrgico médico em outra pessoa, não é? Então, há níveis e níveis de assistências, todas as assistências têm seu papel fundamental e especial, mas quanto mais qualificada é a pessoa, mais impacto positivo ela causa quando ela intervém na vida do outro. Ou não. Por exemplo, tem uma pessoa que ela não sabe ler e escrever, então eu sou um pedagogo, eu consigo alfabetizá-la. É diferente do impacto de uma pessoa que não tem formação alguma, não tem conhecimento técnico e tenta auxiliar a pessoa apenas, por exemplo, a assinar o nome. É um nível de assistência. Perfeito. Acho que você toma a iniciativa. Se você já sabe escrever e você ensina outra pessoa, é exatamente assim que funciona. Agora, se você já tem um nível técnico maior, você vai conseguir ajudar não só uma, você vai ajudar milhares. Então, a nossa qualificação na vida humana amplia a nossa possibilidade de ser útil e de interferir nos processos positivos para que os outros se desenvolvam. Mas por quê? Porque Deus quer? Porque isso faz bem para mim? Não. Porque isso permite que os outros vivenciem o estado que eu vivencio, de liberdade, né? De bem-estar, em ser útil na assistência e no processo evolutivo dos outros. Mas por quê? Porque eu tenho um vínculo com todas essas pessoas. Todos são meus familiares, não é? Por mais que a gente não sinta o mesmo grau de sentimento que a gente sente com a família imediata, né? Com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Mas todos, inevitavelmente, em uma vida ou outra, teve conexão conosco. E se nos aparece, se está diante de nós, de certa forma, elas precisam da nossa assistência. Então, o nosso cuidado em nos aperfeiçoar, em aprender, em ter paciência, em nos dominar, é fundamental para você poder ser útil ao outro. Agora, se você não tem um autodomínio, você ajuda um aqui, mas você pode matar outro ali por um descontrole. Não é? Aqui mesmo em Campina Grande nós já vimos inúmeras situações de uma pessoa, por uma discussão no trânsito, puxar uma arma e disparar contra outra pessoa. Ora, que nível de descontrole emocional é esse? Como é que pode? Né? Então, assim, isso é inadmissível para uma pessoa minimamente educada, né? Que ela compreende os seus processos, entende o valor da vida. Então, se ela chegou nessa situação e ninguém está livre, se nós não dominarmos a nossa rotina, não atendermos às nossas necessidades, nós podemos ficar estressados. É um processo natural. E esse estresse pode chegar em situações onde nós percamos o controle e não venhamos a pensar nas consequências dos nossos atos e, com isso, afetar vidas, né? E aumentar o nosso karma. Em vez da gente diminuir, equilibrar, auxiliar, a gente vai retroagir, parar, interferir e ser um agente danificador em vez de um agente reparador. Né? Então, assim, se a minha intenção é a minha evolução e a evolução da humanidade como um todo, eu preciso ter um pouco mais de atenção comigo mesmo, né? Me entender. O tema de hoje, depois de toda essa nossa conversa, é a antecipação da TENEPS. A TENEPS, como dito, é uma técnica bastante complexa, avançada, sua vida já tem que estar assentada, você já tem que compreender mais ou menos o básico do básico do básico,
das leis morais, das leis espirituais e de seu autoentendimento, para você começar a entender a importância de ser útil a si e aos outros. Não existe amor ao próximo sem amor a si mesmo. Aí você pode iniciar a TENEPS, mas a TENEPS também é indicado para a meia-idade humana, ou seja, a partir dos 35 anos. Mas você pode antecipar? Pode. Em quais situações? 3. Inversão existencial, mas o que é isso? Já veremos, né? Itinerância e ressex, que é a reciclagem existencial. A inversão existencial é aquela situação na qual o adolescente ou a criança já demonstra atributos mentais e energéticos de uma maturidade. É aquela criança ou aquele adolescente que ela já tem uma certa maturidade de vida. Ela não é aquela criança ou adolescente comum que vive a vida expressando, né, os seus instintos, as suas vontades, as suas imaturidades. É uma pessoa que ela já mostra um pouco de maturidade. Então ela já pode antecipar a TENEPS, uma vez que ela consegue assentar a vida dela de uma forma mais tranquila, mais rápido, né? Então ela já pode iniciar o estudo do que é essa tarefa energética pessoal, o autoestudo, o estudo do processo de assistência dentro desse mecanismo de evolução, entender aí as leis da multidimensionalidade, né? Porque a TENEPS é uma tarefa no plano físico e no espiritual ao mesmo tempo. Então, é uma tarefa multidimensional. Você compreendendo isso, você pode fazer, quando você é uma pessoa que puxa para a fase da adolescência, em alguns casos, até para a infância, mas é muito difícil, você puxa mais para a adolescência, até os 18, você puxa a responsabilidade, as ações e as atitudes de como se você já tivesse acima dos 30 anos. Então é aquele adolescente que não precisa se perder na gandaia, por assim dizer, não precisa estar bebendo, fumando, acabando com o próprio corpo, ou enfim, tendo algumas infantilidades aí, comum da fase, também é uma patologia da sociedade, né? E aí ele já pode antecipar, antecipando essa fase, fazendo essa inversão existencial, ele puxa para a fase educativa já a fase executória, a fase exemplificativa, e ele começa aí a desempenhar essa tarefa energética pessoal para otimizar a sua vida, não é? E já dá um plus. É como se fosse uma criança superdotada. Você não vai deixar essa criança superdotada apenas na classe inicial, aprendendo a alfabetização junto com todos os outros. Você deixa ele ali, coloca ele como monitor e coloca ele também em séries mais avançadas, né? Para que ele aproveite o máximo dessa predisposição que já tem. Então, as pessoas que têm um nível de maturidade, então elas podem antecipar, porque elas já vivem uma inversão existencial. São os adultos ainda na fase de adolescência. Há uma complicação assim em você trazer essas responsabilidades já para a fase da infância, porque é uma fase onde o corpo, o espírito ainda está aprendendo a lidar com o corpo novo que ele tem. Então, é muito injusto você atribuir responsabilidades tão complexas a uma consciência que está se adaptando ao novo corpo. Na adolescência também, porque você está se adaptando aí a sociabilidade, né? A interação social. Então também não é muito justo você atribuir missões complexas nessas duas fases que a gente passa, bem determinante. Mas dos 18 aos 35, que também é uma fase executiva, você já pode adquirir maturidades que pode fazer com que você já antecipe essa tarefa energética pessoal. Porque como é uma tarefa que começada não pode parar, um pré-requisito é que sua vida esteja assentada, né? A itinerância. A itinerância são pessoas ou seres mesmo, né? Pessoas que elas já têm uma prática, já dominam, já têm uma experiência prática fora do comum, acima da média. Então, já é aquela criança que ele ensina sobre ela ensina sobre moralidade, ela ensina sobre assistência,
Principalmente assim, a partir quando você ultrapassa ali o ponto máximo da adolescência, que é 15, 16, 17 anos, 18. Depois a coisa já vai se assentando, você já vai ficando mais tranquilo. Mas até esses pontos, assim, é um turbilhão de sentimentos, sensações, de tudo. Então você não tem ainda uma condição de acalmia espiritual para atuar em projetos de longa duração, né? Então não seria interessante. Mas se a partir dos 17, 18 anos você já tem aí uma certa maturidade, antes dos 35, você já pode dar início a essa tarefa energética pessoal, porque você vai otimizar os seus processos, né? Então se você já tem aí um nível de pedagogia ou de ensino, um nível de compartilhamento de conhecimento, então é muito provável que você já se entenda, já sabe dominar bem o seu corpo, interage socialmente bem, então já está um espírito bem adaptado ao seu novo corpo. Então você já pode doar energias em favor do processo de reconstrução, melhoria e equilíbrio, né, de pessoas encarnadas e seres desencarnados. Então essa itinerância, que seria como se você fosse um professor viajante, né, que ensina em vários lugares, pode também antecipar a TENEPS. E a reciclagem existencial. O que seria essa reciclagem existencial? Reciclagem existencial é quando você para, faz uma reflexão e percebe que a sua vida está travada porque você tem determinadas atitudes que são extremamente negativas. E a partir do momento que você identifica, você decide mudar aquela atitude. E aí você se empenha com grandes esforços a superar. Por exemplo, um grande travão que nós temos aqui no Nordeste é a questão do alcoolismo, né? Então, o alcoolismo é um processo que trava a evolução de muitas consciências. Tem também o assédio familiar, que é bem pesado, bem denso, uma coisa assim preocupante também, que inibe o desenvolvimento das consciências. Então, fica um pessoal um pouco meio preso. Então, identificando esse travão evolutivo, você começa a empenhar esforços, né, para vencer. Faz estratégias de estar em lugares que não tenha o álcool, ou começar a ter um trabalho para ter independência financeira e começar a migrar ou sair de casa, da pressão familiar, dentre outras coisas que você identificando e você se esforçando para modificar, naturalmente você vai ter maturidade, porque você se esforçou. E tendo maturidade, você pode entrar em um projeto de longo alcance e a longo prazo, como é a TENEPS. Então, se você se empenha em fazer várias reciclagens existenciais com o objetivo de ter discernimento e ampliar o seu processo de assistência, de ser útil no processo da vida humana, você consegue naturalmente requisitos mínimos para iniciar o seu trabalho de assistente social interdimensional, né? Um título honrável. Então, assim, é importante, dentro desses 3 fatores, você pensar se eu não tenho ainda 35 anos, ou não tenho um conhecimento mínimo sobre as leis espirituais ou sobre o meu domínio energético. Então, eu não me conheço, né? Porque, segundo o livro dos Espíritos, todas as leis estão escritas em nossa consciência. Então, nós somos o portador da sabedoria, não é? Mas aí a gente tem que espremer o juízo para ver se sai uma gotinha de sabedoria, para a gente colocar em prática, desenvolver a nossa utilidade e contribuir com a utilidade do outro. Então, essas são as 3 condições para que você possa antecipar essa tarefa energética pessoal. E sem falar que uma tarefa, ela engloba a outra. A tarefa da consolação é quando eu passo a mão na cabeça, né? A pessoa vem chorando, aí você passa a mão na cabeça. E depois pronto, ela vai embora. Mas o problema dela você não ajudou a resolver em nada, né? A tarefa do esclarecimento, a pessoa vem, você passa a mão na cabeça e diz, certo, mas o quanto você contribuiu para você chegar nessa situação? Não é? Aí você diz, eu tenho essas e essas informações. Você quer analisá-las, ouvi-las para tentar melhorar? Se a pessoa quiser, ótimo. Se não quiser, ótimo também.
A gente respeita a fase e o processo de cada um. Mas você já está preocupado não só em acalentar, você já está preocupado em que a pessoa, por ela mesma, resolva o seu próprio problema. E você quer contribuir. Então é uma assistência. Só que aí é uma assistência do esclarecimento. Aí a gente chama tarefa do esclarecimento. Então a tarefa do esclarecimento, ela engloba a tarefa da consolação e o esclarecimento. A TENEPS, ela engloba a consolação, o esclarecimento e a transferência de energia. Então nela você abraça, afaga, consola, questiona e explica e ainda envolve a pessoa em energias, para que ela se reestabeleça e com discernimento ela tenha um pouco mais de facilidade de buscar conhecimento, entender a sua posição dentro da vida e ser mais útil no seu processo. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande, no sentido de contribuir para que os outros pensem, reflita e se autodesenvolva. Então assim, a gente não pode carregar ninguém nas costas, nós já somos pesados demais, né? Nossa evolução já é um fardo, por demais pesado, mas nós conseguimos compartilhar uns com os outros experiências, conhecimentos e informações para que cada um, no momento que sente a necessidade, comece a investigar a sua própria vida, a desenvolver os seus próprios projetos e que juntos consigamos aí diminuir os erros evitáveis, né? E ampliar o nosso poder de assistência. Agradeço mais uma vez o contato e a audiência e muito em breve estaremos dando continuidade a esta conversa tão importante para a nossa evolução.